Alverbetógrafo. Na fatologia, linha 2, como podemos realizar a anulação das reações emocionais patológicas aprendidas no convívio familiar? Como nos reeducarmos nesse sentido? A pessoa, é interessante ela fazer uma análise assim de como que é o perfil das pessoas principais da família. Então, se ela, por exemplo, tem lá uma família normal com pai, mãe, tal, os irmãos, ela vai ver assim, como é que é o temperamento do meu pai? Por exemplo, às vezes ele pode ver que o pai tem um temperamento mais assim agressivo, ou de repente ele é mais compassivo. Aí no caso da mãe ele também vai ver qual dessas duas pessoas que tem mais influência sobre ele. É importante você ver assim, que nem a gente fala, quem que eu puxei mais? Eu puxei mais minha mãe, eu puxei mais meu pai. Às vezes assim, ela vai ter mais convívio, pelo fato de ela ter muito mais convívio, às vezes com o pai e com a mãe, ele vai acabar inevitavelmente pegando até por aprendizado, por convívio, algumas das reações típicas do pai e da mãe. Isso acontece não só com pai e mãe, mas acontece com o irmão também, com vó, com vô, com todo mundo da família. E uma coisa que a pessoa tem que ver, que às vezes, como ela está naquele holopensene familiar, todo mundo é mais ou menos daquele jeito, a pessoa acha que aquilo é normal, ela nem para pensar naquilo. Aí depois que ela começa a conviver com outras pessoas, né, de outros tipos de família, que tem outros padrões familiares, outros padrões de reações, ela começa a perceber assim, olha, parece que o negócio não é só desse jeito, né, tem outras formas de funcionar também. Isso é interessante na dupla evolutiva, isso é interessante, né? Que a dupla é uma coisa que vem junto com a família, né? Não é só a dupla, vem a família junto. E aí é interessante ela começar a ver como é que são esses funcionamentos e entrar na condição de criticar, né? Começar a ver o que tem de sadio e de patológico. Porque toda família ela tem os dois lados, né? Ela vai ter aquelas manifestações que às vezes são positivas e tem aquelas coisas que você vê assim, isso aqui não é legal, é um hábito da família que todo mundo tem e às vezes não é positivo. Por exemplo, às vezes você pode ter uma família onde todo mundo ali é muito intelectualizado, mas todo mundo é muito sarcástico, por exemplo. Então você vê, por um lado é bom a questão da intelectualidade, mas por outro não é bom a questão da ironia, do sarcasmo. Então ela tem que ver assim, pegar esse lado do que é ruim e começar a procurar, primeiro identificar e depois começar a ver, não, isso aqui eu vou cortar da minha manifestação. Então envolve um estudo realmente da manifestação dos familiares, né? Tem mais uma pergunta na parapsicologia. Tá. Na terceira linha de baixo para cima, como que você percebeu essa abertura da alma-memória pelo autodomínio emocional? Como que isso aconteceu na sua experiência? O que acontece, até pela lógica, se você for parar para ver, é o seguinte, a tendência nossa das coisas do passado, primeiro que elas serem mais negativas, mais patológicas que do presente. E também aquilo mexer contigo. Quer ver um exemplo? Eu não sei se no teu caso você tem alguma situação sua, por exemplo, que você vivenciou lá na adolescência, na infância e tal, que aquilo não foi bom para você emocionalmente. Tem gente que, de lembrar dessas situações, ela se desequilibra hoje. Porque lembrou lá da situação da adolescência, que não era positiva, então a pessoa fica mal, ou se desequilibra, ou faz uma evocação negativa, espúria. Isso com relação às coisas dessa vida, da vida atual. Agora imagina, se a pessoa já está tendo dificuldade para lidar com todo esse contexto dela, dessa vida humana, imagina se começar a colocar outras variáveis de outra vida, aí descobrir, por exemplo, que não sei quem da família dela já matou ela de uma outra vida, ou pior, ela já matou não sei quem da família em uma outra vida, entendeu? Ou teve relações complexas, por exemplo, às vezes a filha que foi mulher do pai. Como é que a pessoa lida com aquilo na vida passada? Ela saber disso, por exemplo. Às vezes não matou, né? Mas só foi mulher. Será que isso vai mexer com o processo dela, né, do complexo de Édipo, de Eletra, sei lá o quê, dentro dessa linha, entendeu? Tudo isso começa pode mexer com a pessoa se ela já não tiver um nível de equilíbrio emocional melhorzinho. É muita coisa que tem. Por outro lado, à medida que você vai se equilibrando, eu vejo que certas informações começam a aparecer. Os próprios amparadores, eles vão ajudar, eles ajudam, de fato, a gente nisso, sabe? Por exemplo, se você tem alguma pessoa na sua família que é importante você ter informação para poder ajudar aquela pessoa, ou ter um contato maior, ou dar mais atenção para ela, se você já está preparado, muitas vezes os amparadores vão lá e te mostram alguma coisa.
ver lá o passado que você teve com ela, para você dar atenção, ver às vezes as coisas que não foram muito boas que você fez para essa pessoa, entendeu? Então os aparelhos te mostram, para quê? Mas tudo com enfoque assistencial, não é nada de curiosidade, sabe? Os amparadores não dão ponto sem nó. Então, mas tem que ter o equilíbrio seu, né? Aí quando você tem uma lembrança dessa vida ou outra, que é dessas patológicas, aí você faz o exercício da reflexão, da autopesquisa, para ver o que envolveu a emoção, para você ter esse equilíbrio. Uma dos princípios que eu acho que a gente deve seguir com relação a qualquer coisa que envolva parapsiquismo, é assim, nenhuma informação parapsíquica vem para você sem um sentido. Qualquer coisa. Desde daquela percepção que nem o Arlindo agora, teve essa percepção aí no coronochakra. Ele tem que anotar aquilo ali e ver por que dentre tantas tertúlias que aconteceram, das milhares que você talvez tenha assistido, nessa foi a que você mais sentiu. O que está acontecendo aqui? O que tem em termos extrafísicos? O tema que a gente está discutindo, os assuntos que a gente discutiu, você levantou o processo da Grécia e tal, entendeu? Então, assim, todo esse processo você tem que pegar e fixar e dar atenção. Entende? E a mesma coisa, por exemplo, se vem uma memória para você, de vida passada, aquilo não é à toa. Aquilo tem um sentido. Que nem até a gente já viu assim, existem dois tipos de retrocognições, né, que são as patológicas e as sadias. O fato de você lembrar de um fato negativo não quer dizer que seja uma retrocognição patológica também. Você tem que avaliar. E entra a questão da assistência e interassistência, que é os acertos que a gente precisa fazer. Pois é. Uma última perguntinha na sequência. Como é que você percebe e mantém essa mega conexão mental somática continuada junto ao amparador de função? Eu não diria que eu mantenho isso o tempo todo, não. Estou trabalhando para isso aí. Agora, uma das coisas interessantes é você ver o seguinte, por exemplo, que tipo de atividades que a gente faz que a gente poderia, ou que a gente poderia vir a fazer, né? Que a gente poderia, vamos dizer assim, trabalhar para vir a fazer, para que a gente mereça ter um amparador de função. Primeira coisa, é o seguinte, estou lá, estou na Conscienciologia, tem pouco tempo, tal, quero ter um amparador de função. Muito bem. Então, o que você acha que é interessante você fazer, no teu caso? Então, isso é o primeiro passo. Então, quando você começa a fazer isso, inevitavelmente os amparadores vão começar a se aproximar de você. E aí vai chegar uma hora que você vai identificar esse amparador. Você vai ver assim, eu sei que é fulano. Aí você pode ter uma clarividência, uma projeção, alguma situação, onde você vê, aquela é a pessoa. A hora que você consegue ter essa confirmação, isso também muda para o teu patamar. Aí você vê, olha, eu já sei quem é a pessoa. E aí as evocações, você tem a sua TENEP, você tem as coisas que você faz, e as suas evocações desse amparador começam a ser mais constantes. E aí a tendência é que você comece a levar a sua vida para uma vida mais de assistencialidade full time. E aí a coisa, sabe, essa conexão acaba sendo natural, né? Por causa das suas ações, do que você faz no seu dia a dia. O que eu percebi, assim, que tudo está ligado, interligado com o nosso nível de capacidade de entendimento da interassistência vivida. Tudo é isso, um resumo seria isso. Com certeza, é por aí mesmo.